Assim como há professores que marcaram nossa vida tanto pro bem quanto pro mal, existem chefes que nunca iremos esquecer. Seja pelo quanto admiramos sua maneira de liderar, seja porque eles tornaram nossa vida um verdadeiro inferno. Existem vários tipos de chefes. Os que tentam se fazer de líder, tentam ser bonzinhos, mas por motivos bobos ameaçam demissão e não perdem a oportunidade de lembrar quem manda. Tem também aqueles que nem se importam em parecer bonzinhos. O chefe ou a chefe que gosta de ser chefe, de mandar como chefe, ser obedecido como chefe e não vê problema de ter funcionários executando suas ordens de forma ressentida e fazendo o básico para manter aquele emprego até conseguir o outro, deixando sua vaga para outra pessoa que em breve fará a mesma coisa. E felizmente, também existe aquele chefe ou aquela chefe que é líder. Aqueles que nos inspiram, que não ordenam, falam com respeito e você faz seu trabalho com vontade. Não porque foi mandado, mas pela equipe, pela empresa e por ter alguém que te ajuda a dar o seu melhor no seu trabalho. No Trampapo de hoje falaremos sobre a diferença entre os líderes e os verdadeiros chefes que teimam em não desaparecer. Fique esperto, aumenta o som que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato, se liga no Trampapo. A Xongani e o Ricardo vão te dar um papo reto. Evolua sua cabeça, aproveita e fique esperto. Eu sou a Ana Paula Xongani e o Trampapo busca ser um podcast acessível para as pessoas com deficiência. Então, para quem precisa de acessibilidade, é possível conferir a transcrição dos programas em texto ou em libras no nosso site, que é www.trampapo.com.br. Eu vou fazer a minha autodescrição para vocês me conhecerem melhor. Eu, como eu disse, sou a Ana Paula, eu sou uma mulher de pele preta, de cabelos pretos, bem curtinhos e crespos. Na verdade, meu cabelo vem crescendo durante a temporada. Olhos escuros, corpo volumoso. Rick, a gente fala roupa ou não? Fala. Hoje eu visto um vestido verde, tênis no pé, unhas bem coloridas, pouquíssima maquiagem, brincos bem pequenos. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Moraes, eu estou gerente sênior de marketing na Cato. Bom, eu vou acompanhar a Ana Paula aqui com vocês nesse papo. Eu sou um homem branco, 1,80 m, cabelos pretos, começando a beirar o grisalho, tá curto ainda, amém. Barba branca. Hoje eu tô de calça jeans rasgada, camiseta branca, tênis prata. Bom, aproveitando aqui com vocês, eu vou aproveitar e chamar as pessoas que estão com a gente aqui, né? Vou começar aqui pela Bianca, minha colega de trabalho. Oi, Bianca, bem-vinda. Se apresenta pra gente. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Ana Paula, você é linda. Ainda bem que você conseguiu se descrever, mas esqueceu de falar que é linda. Fato. Ricardo, obrigada pelo convite. Sempre muito bom estar aqui. E adorei seu tênis prata. Thanks. Eu sou a Bianca Machado, estou gerente sênior na Cato Empresas. E é um prazer estar aqui falando do meu tema preferido. Afinal, eu falo sobre ele há 22 anos, ininterruptos. Liderança. Eu também quero me autodescrever. Eu tenho a pele negra. Eu estou bem bronzeada do sol porque acabei de voltar das férias. Vai começar. Sabia que ela ia falar sobre as férias lindas que ela tem sempre. Ela bota com essa cor linda. Desculpa, Brasil. Eu estava em Ilhéus, na casa dos meus pais. Então voltei bronzeada. Eu uso óculos no estilo aviador, com os olhos cor de mel. O cabelo comprido, com luzes. E eu estou vestindo um blazer branco, com uma calça quadriculada e um sapato preto. E estou muito feliz de estar aqui. Legal. Acho que eu sou obrigada a dizer que ela também é linda, galera. Vocês precisam saber disso. Não queria dizer nada, tá? Mas a gente trabalha um do lado do outro, perto. Obrigado, planeta. Obrigada, mundo. Bem-vindo, Vitor. Nós temos também o Vitor com a gente aqui. Vitor, fala um pouquinho de você e se autodescreve pra gente, por favor. Muito bom dia, Ricardo, Ana Paula. Obrigado pelo convite, a Bianca também. Meu nome é Vitor, eu sou treinador de líderes, sou escritor palestrante, diretor do IBCAV e um antigo desmotivado e preguiçoso que durante muito tempo jogou grande parte da vida no lixo, né, por acreditar em algumas mentiras que a gente vai tentar desconstruir aqui hoje, né. Eu sou um carioca solto aqui no Centro-Oeste, morando em Goiânia, com as minhas entradas nos meus cabelos, vestido uma blusa roxa e estou aqui à disposição para a gente bater esse papo sobre esse assunto maravilhoso que
eu literalmente confesso que salvou a minha vida, né? Temos um timaço hoje, né, Rick? Vai ser divertido, quero ver. Dá tempo de fazer isso em 45 minutos, 1 hora. Não vai Mas dar, hein? tenho certeza que todo mundo vai ficar até o final hoje. Seguro. Gente, todo mundo tem um chefe que foi marcante na nossa vida. Eu lembro até hoje do Rogério, meu grande chefe, que eu admirava e que me ensinou muito. Me empoderou, me deu autonomia pra crescer. Mas, infelizmente, também tem outro lado. Infelizmente, a gente tem muitos chefes insuportáveis e até abusivos. E isso diferencia um chefe de um líder. Total. Bom, tem uma pesquisa da Michael Page que diz que de 8 em cada 10 funcionários pedem demissão. Por causa de quem? Do chefe, óbvio. Enquanto 18% dos chefes se classificam como autoritários, olha só, hein? Ele já mesmo diz, não, eu sou autoritário, eu sei. 31% dos empregados entendem que essa figura é uma pessoa autoritária. Então vamos lá, né? 18 diz que é, mas 31, né? Diz que você é. Então, tem alguém escondendo o jogo. Bom, normalmente essa pessoa autoritária, ela não gosta de ser confrontada e ela até ameaça o funcionário sempre com punição de demissão, sempre com uma puxada de orelha, né? Além disso, 35% desses gestores se enxergam como líderes ou coaches. Ou seja, eles se acham capazes de identificar necessidades e talentos da equipe e orientar o desenvolvimento dos colaboradores. Olha só que engraçado. Por outro lado, só 19% dos empregados concordam com isso. Tô sentindo, né, que normalmente aqui nessas pesquisas o que acontece é isso, né? Então pergunto pro chefe o que ele acha, ele é incrível. Aí você pergunta pro liderado, ele fala, não, veja bem, menos, bem menos, bem menos. Isso não é essa bola toda, não. Então, né, temos chefes que se veem como líderes, enquanto os funcionários veem como ditadores. 2 psicólogos americanos, o David Dunn e o Joseph Kruger, fizeram um estudo sobre incompetência. Já amei estudo sobre incompetência. E formularam a síndrome do Michael Scott, que ganha esse nome em homenagem ao personagem do Steve Carell, da série The Office, quem lembra? Segundo os psicólogos, pessoas incompetentes superestimam suas habilidades. Talvez por isso dos números, Rick. São incapazes de reconhecer incompetência tanto delas próprias quanto as de outras pessoas. E também são incapazes de reconhecer uma ótima performance de outra pessoa. Enfim, gente, vamos começar esse papo, por isso eu pergunto pra vocês. Vamos começar com a Bianca. Como descobrir se você é um bom líder ou se você tá sendo bem liderado, Bianca? É a pergunta de $1 milhão. Aqui tem perguntas difíceis às vezes. Muito bom. Eu começo respondendo que eu comecei a minha carreira como uma chefe tóxica. Uau! Mas eu descobri muitos anos depois. Então, o nosso estado mental é negar as nossas incompetências. É claro, o nosso superego, principalmente quando ocupamos uma cadeira de liderança, é afirmar o quão bom nós somos, porque somos líderes, somos chefes. A gente tem a ilusão de que controla a vida do outro, que a gente domina o outro. Então, infelizmente, a maior parte da liderança de um chefe já foi tóxico. A gente começa a carreira como chefe. E não tem problema algum em começar assim. Ninguém nasce sabendo. É impossível você começar sua carreira como líder e já performar brilhantemente. Não existe. Você primeiro começa como chefe, você começa assim como chefe tóxico. Aonde é que está a virada de chave? Você perceber o outro. Você de fato ser empático e empática com o seu time e escutar. Por que tem essa discrepância, essa diferença entre o que o liderado pensa e o que o líder pensa? Porque esse chefe não está ouvindo o outro. Ele não presta atenção no outro, ele presta atenção em si mesmo. Ele fica preso numa bolha dentro de si mesmo. Acho que, Vitor, você tem a resposta de $1 milhão? Como ser um bom líder, ou melhor, como a gente perceber que está sendo bem liderado, também é um ponto importante. Eu acho que é muito fácil a gente saber quando a gente está indo por caminho errado, né? Mas o caminho certo, essa resposta, ela é muito situacional, né? Vai depender muito de cada equipe. Na minha opinião, né? Óbvio, para mim a grande questão de nós termos tantos chefes, né, que não são efetivos líderes hoje, é justamente essa transmissão de cultura que vai passando de geração para geração. Aquele biólogo Richard Dawkins, né, famoso, ele diferenciou a questão da genética e da memética. Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? A genética são os genes, né, que vão passando de pessoa para pessoa por meio da reprodução. Mas temos também outra coisa que passa de pessoa para pessoa, que são os memes, né? Hoje tem até essa brincadeira, foi um meme, né, que viralizou. Mas o meme é justamente isso, é uma coisa mental
que vai passando de pessoa para pessoa. E quando essa pessoa ela recebe isso, muitas se hospedam esse meme de forma forte e passam à frente. Então nós temos alguns memes hoje, que assim como os genes, vêm desde a época da Revolução Industrial. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Funcionário, ele é preguiçoso, se você não controlar vai dar errado. São diversos memes totalmente ultrapassados, eu sei muito isso porque eu sou da Marinha e lá a gente tinha um ditado que é uma obra de arte, né? Palavras convencem, o exemplo arrasta, o cajado empurra. Nossa senhora, bacana, hein? Nossa. Que fofo, Sim. meigo. Né? E como que eu aprendi isso? Porque provavelmente, se bobear, alguém que veio com a família real portuguesa lá, 1808, já falava sobre isso, não sei, entendeu? Então, são coisas que vão passando de geração para geração, pessoa por pessoa, e hoje, num mundo como a gente tem, né, totalmente diverso, um mundo multidisciplinar, que todo mundo tem liberdade de expressão, nós ainda reproduzimos teorias da Revolução Industrial. E qual é o pior disso? Quem reproduz consegue resultado em curto prazo. Só que esse resultado em curto prazo faz a pessoa ter aquela recompensa. Nossa, tá vendo só como dá certo? Só que ele não percebe que ele adoece a sua equipe e em longo prazo os resultados se destroem. E aí eu volto na primeira pergunta e falo, liderança para mim, eu sou bem pragmático, bem objetivo. Liderança é resultado e bem-estar. Por quê? Se você é líder, se você é um gestor, você tem que entregar resultado. Não entregou resultado, está sendo pago para quê? Porém, não entregou bem-estar também, você está adoecendo a sua equipe, esses resultados, uma hora ou outra, eles vão acabar. Pensando nisso tudo que vocês falaram sobre liderança, também parece uma pressão e uma missão bastante difícil ser um bom líder. Porque tem que entregar resultado, bater meta, inovar, tem que ter habilidade, tem que fazer com que seu time esteja inspirado, integrar o time, desenvolver pessoa por pessoa. São muitas responsabilidades e muitas habilidades, muitas vezes difíceis de desenvolver. Bianca falou um pouco sobre isso, né? Que o líder ele também está em constante aprendizagem, né? Ele está aprendendo todo o tempo. Nem sempre na sua primeira carreira de liderança você vai ser um líder incrível. E aí eu fico pensando que com tantas pressões, agora olhando para o lado do líder, pode até gerar uma certa síndrome do impostor, né? Que é aquela sensação de, poxa, eu não consigo fazer tudo, ou me falta alguma coisa aqui. Isso pro lado do gestor, né? Do líder mesmo. Porque são realmente muitas competências que precisa de tempo para desenvolver, né, Rick? Você precisa ter gentileza consigo mesmo, né? Acho que o primeiro passo é esse. Então, você sabe que você pode estar fazendo melhor, né? Você é um bom exemplo de liderança e mesmo assim fica com aquela sensação, o que tá faltando? O que eu tô deixando? Né? Então, inevitavelmente, dependendo da maturidade que tá você com o seu time, você sempre vai achar que a culpa é sua, né? E tem essa, né? Também pode ser a equipe que também não tá te ajudando a extrair o melhor de você. Ah, mas eu acredito que a síndrome do impostor também tem muita influência de pressões externas, né? Tem muita gente que duvida de muita gente, né? Então, assim, e tem muitos líderes e pessoas, profissionais de modo geral, que são questionados o tempo inteiro. Ah, mas será que ela dá conta? Você dá conta de tal coisa? E isso acaba fazendo com que a gente se auto-questione, né? Tipo, será que eu dou conta mesmo? Será que eu tô no lugar certo? Será que esse ambiente é meu, me pertence, né? Então, acho que também tem esse outro lado da síndrome do impostor. Eu acho que são duas forças. Tem uma força interna desse auto-ego, mas também tem forças externas que todo esse ambiente precisa cuidar, né? Você deixa se impactar demais, né? Acho que o ponto acaba virando esse, né? Quando você deixa o ambiente externo te impactar, você esquece quem você é, te diminui e você fica naquela sensação. Complementa, Vitor. Eu concordo totalmente e eu acho que é por isso que nós temos que cada vez mais criar essa mudança de cultura no local, né? E parar de reproduzir um pouco os conceitos e realmente nós querermos, né, quebrar essa corrente e passar isso exercendo a liderança não só para baixo, mas exercendo a liderança para cima e pelos lados. E eu volto então naquele ponto que eu comecei falando na nossa conversa, né? Que liderança não é só você ser gestor. Liderar é conduzir pessoas. E você conduz as pessoas que estão acima de você, conduz as pessoas que estão ao seu lado, e assim você gera uma mudança cultural. Então, se você está num ambiente que não é o melhor ambiente, por que não você começar a exercer a liderança nesse ambiente e tentar mudar um pouquinho que seja essa cultura? De repente você consegue um aliado, outro aliado, e a coisa vai mexendo, né? Então, Bianca, você sendo mulher e negra, como que você faz para superar, sustentar a tal síndrome do impostor? Da impostora, no caso.
O Vitor falou sobre liderar o seu chefe, liderar seus pares, liderar um time. E eu vou falar sobre autoliderança. A gente precisa se liderar, em primeiro lugar. Então, o antídoto para a síndrome do impostor, e que funcionou bastante comigo, e nos últimos 12 anos funcionou com a minha liderança. Faz 12 anos que eu lidero líderes. Então, no começo da minha carreira, eu liderei times. E nesse período, eu lidero líderes. E como é que você transforma essa síndrome do impostor? Como é que você foge do Dunning-Kruger? Como é que você foge de tudo isso? Autoliderança. E um segundo ponto importante, o antídoto para tudo isso é o seu propósito. Você quer ser líder para quê? Para quem? Por quê? Qual é o seu propósito? Você não precisa traduzir em palavras hoje, você não precisa ter essa resposta agora. Eu tive essa resposta aos 40 anos e tá tudo bem. O importante é você saber que existe um propósito maior do que você. E aí, Ana, quero até compartilhar com vocês, eu desenvolvi uma metodologia que se chama Metodologia ERA. E eu desenvolvi esse método para ajudar os líderes a tangibilizar como ser um melhor líder. E essa metodologia, a ERA com H, é um acrônimo para humanização, engajamento, resultados e aspirações. Então, a partir do momento que você humaniza a relação, depois você fica pronto para engajar. Muitas pessoas me perguntam, mas como que eu motivo o meu time? Como é que eu inspiro? Você chega para a pessoa e fala, vamos lá pessoal, vai dar tudo certo, vamos lá pessoal, vamos ligar mais, vamos produzir mais. Você não consegue engajar as pessoas sem uma conexão humana. Você não consegue engajar e motivar e inspirar ninguém sem você ter uma confiança mútua. Então esse método, ele é importante, existem outros tão bons quanto, mas é importante que você, líder ou aspirante a líder, estude antes de liderar. Não espere o cargo, o título, a cadeira, porque a empresa pode te dar um cargo, ela pode registrar na sua carteira um nome bem bonito, mas quem vai reconhecer você como líder são as pessoas. Ainda nesse papo sobre a síndrome do impostor, muitas vezes a falta de feedback para os funcionários, ou, por exemplo, o líder não demonstrar que valoriza o trabalho dos seus colaboradores, pode também gerar uma síndrome do impostor em quem está sendo liderado. Como que o líder tem que fazer e pode fazer para também não ser o gestor, o gerador dessa síndrome do impostor para os seus colaboradores e para sua equipe? Como é que dá um feedback sem acabar num ponto bem específico e não acabar resvalando em outros e a pessoa acabar achando que ela não serve pra nada? Não se improvisa feedback. Feedback não é algo que passou pela sua cabeça, o que você acha que aconteceu. Você chama o colaborador, não faça isso, e fala pra ele, Ricardo, você não entregou o relatório, você é muito preguiçoso, você é muito relapso, você esquece tudo. Isso não é feedback. Feedback precisa ser estruturado, planejado, construído, e ele fala sobre um comportamento. Ou seja, Ricardo, eu esperei o relatório semana passada às 10 da manhã na segunda e você não entregou. O que aconteceu? Isso já é uma forma de feedback. E escutar a pessoa. É sobre comportamento e não sobre a pessoa, é isso? Exato, okay. Exatamente. É sobre comportamento. E eu quero deixar uma dica de 2 ferramentas. A primeira é o feedback, avaliando o comportamento passado de uma forma estruturada. Líder, estude como aplicar feedback. E uma outra ferramenta não muito utilizada que se chama Feed Forward. O que quer dizer essa palavrinha? O feedback, ele olha para trás. O Feed Forward, ele olha para frente. O líder que consegue apontar os comportamentos ideais para aquele colaborador, pensando na sua carreira para frente, extermina a síndrome do impostor. E o feedback também, ele precisa ser personalizado. Não é porque deu certo para uma forma de falar que vai dar certo para outro. O líder tem que ter também a consciência de saber que cada indivíduo da sua equipe tem que ter uma comunicação personalizada para ele. É isso, a gente já viu isso inclusive na ficção, né? A figura do chefe é altamente explorada no mundo do cinema, das séries, e a maior parte das vezes de uma forma muito negativa. Entre os chefes mais famosos, tenho certeza que todo mundo vai lembrar, tem o Sr. Burns dos Simpsons, o Sr. Hitfield, da família Dinossauro, Dr. Pimpolho, Dr. House e o próprio Michael Scott. Todos
representando chefes diabólicos, narcisistas e às vezes incompetentes que dificultam mais a vida dos seus funcionários do que contribuem para eles e para aquela empresa. Só que a gente não pode também, né, apenas culpar a ficção, né? Porque tem reality show que reforça isso, né? Total. Bom, como os sites do Shark Tanks, o Hell's Kitchen, o Aprendiz… Ai, meu Deus, preguiça. Eles mostram um lado bem feio, né, da figura do chefe. É péssimo, eu acho péssimo isso, né? Porque pega a parte mais caricata… E cria cultura, né? E cria cultura, né? O chefe pode ser isso e tal. Bom, então a gente tem essa figura também do chefe de cozinha, né? Que tem aquela mítica que ele pode ser grosso, pode humilhar quem ele quiser, os subordinados, e ainda ser romântico, porque é bacana, né? Bom… Quando a gente olha isso daí, né, por exemplo, né, a gente tem lá, né, falando do Aprendiz, que eu morro de preguiça. O Justus, né, fazendo o papel do Donald Trump. Trump, gente, olha só, né? Olha só o que dá quando a gente fica romantizando onde essa galera chega, né? Tipo, parece que rola aquele prazer de demitir, ou quando ele vai sair, não quer nem sair da oposição, né? Né, Trump, seu mala? Pois é, são muitos os estereótipos, mas vamos explorar um pouco isso. Quais são os estereótipos desses chefes que mais prejudicam não só as empresas, mas prejudicam também os trabalhadores e mais, como a gente disse aqui, cria cultura, prejudica até a saúde mental das pessoas que estão trabalhando com eles. Bianca, existem esses chefes ainda? Eles ainda existem e estão aí pelo mundo? Infelizmente. Eu queria responder pra você que não, Ana, que é só em Marte que acontece. Mas infelizmente não tá temos. Rolando. E o pior é que tem mais chefes tóxicos do que líderes, atualmente. E como que você percebe isso? Pelo turnover nas empresas, ou seja, a alta rotatividade, pessoas entrando e saindo das empresas, é um sinal. Porque não é só o seu líder direto, tem a cultura da empresa, como a gente já falou aqui, tem a liderança exercida até pelos seus pares, existem várias formas de liderança. E esse chefe, falando sobre essa caricatura e desse chefe mais autoritário e tóxico, ele mina as carreiras. Você percebe as pessoas infelizes no trabalho, você percebe as pessoas doentes e aí vem o burnout, que é o esgotamento emocional por conta do trabalho. Vitor, o que você tem a dizer? Quais são os insights? Conta aí, o que você falaria para esses chefes caricatos, mas que infelizmente são reais e que estão destruindo suas empresas, suas carreiras e carreiras de outras pessoas? Eu acho que a gente apontou dessa coisa da transmissão, né, de cultura, e eu acho que é uma armadilha que o chefe se pega. Talvez porque ele tem uma insegurança muito grande, e ele, por ter uma insegurança muito grande, ele quer controlar a vida do seu colaborador, ele quer microgerenciar, ter a certeza que está tudo saindo, não só como ele gostaria que fosse, como ele mesmo faria. Ele quer transmitir aos seus colaboradores uma forma de agir como se fosse ele. Nós somos totalmente diferentes uns dos outros. Nós temos que dar liberdade, né? O Daniel Pink, que é um grande pesquisador, estudioso dessa área de motivação, ele fala que a motivação do colaborador, ele vem de 3 pontos, né? O propósito, novamente pegando aquilo que a Bianca falou, a excelência naquilo que você faz, que é aquilo, questão do autoconhecimento dos pontos fortes, e um terceiro pilar que é a autonomia. Se você tem propósito, domínio e não tem autonomia, você tem um chefe controlador, você está muito desmotivado. Porque imagina você gostar de algo, saber que aquilo dali é quase uma missão de vida para você ser bom naquilo e não poder trabalhar. E agora imagina se nem o propósito você tem. Porque alguém sequer se preocupou em descobrir se você é bom nisso ou bom naquilo. Então, que nós tenhamos isso primeiramente na gente, na autoliderança. Eu tenho um propósito, eu sei quais são minhas forças e como eu posso mudar o mundo à minha volta por meio delas. Eu estou me desenvolvendo. E outra coisa, chefes, deem autonomia a seus colaboradores, porque isso salva vidas. Do contrário, você vai estar destruindo vidas. E você vai cair na armadilha de ter resultados em curto prazo, porque você está controlando tudo, mas vai vir turnover, atestado médico, rotatividades que vão minar seus resultados a longo prazo. E ninguém quer isso, porque vai trazer uma pessoa de fora, com a capacitação incompleta ainda, que não tem a cultura, e enfim, os resultados em longo prazo vão ser minados.
Bom, agora vamos falar um pouco sobre essa tal gestão humanizada, trazer para perto, quem sabe seja a solução de muitas empresas, de muitas lideranças. A gestão humanizada aproxima líderes de funcionários, né? Diminui um pouco as hierarquias, reconhece que os colaboradores são seres com ambições, medos, frustrações próprias e se flexibiliza para atender essas necessidades. Com tantos resultados positivos, por que, Vitor, ainda tem tanta resistência em adotar uma gestão humanizada? Quais são as maiores dificuldades para a gente mudar para esse modelo de gestão? Primeiramente, falta de consciência e reprodução de modelos antigos. Lembra que a gente falou da memética, né? Essa transmissão de coisas erradas que vem desde a Revolução Industrial? Só que naquela época não era tão errado assim, porque nós não tínhamos tantas tecnologias, então realmente cada pessoa fazia um trabalho de máquina. E eu, como ex-militar, né, sei muito bem isso. Uma das coisas que me fez sair da Marinha do Brasil era ser tratado, na época, como um número. Por que o militar ele usa um uniforme? Porque você não pode ser você. Você tem que ser apenas um arquétipo genérico ali, com sapato engraxado, farda feita. Morreu um colega seu na guerra, você não pode saber quem é. Você não pode humanizar o seu colega, porque você é um número, você é efetivamente um número. Isso é ser militar. E na Revolução Industrial é assim. Era o trabalho braçal, né? O cavalo, a pessoa que fazia o trabalho. Cada vez mais, mediante a tecnologia, nós vamos liberando as pessoas para serem humanas. E menos máquinas. Então, daqui a pouco, é fato que a tecnologia, os robôs vão pegar os trabalhos que são braçais, sem trabalho cognitivo, e vai sobrar para o ser humano o quê? Trabalhos de seres humanos. Uhum. Então, humanizar é uma situação clara e decorrente da própria necessidade do mundo. É muito louco a gente pensar que a gente tem que humanizar humanos, né? É bizarro, né? E vamos pensar o inverso. Você Desumanizar pessoas que é complicado, né? Eu bato muito na tecla de ter muita corporação, né? Que adora vir com o papinho lindo de RH, mas não vamos ver no dia a dia, desce o cajado, né? Então não deixa ninguém se humanizar, vai lá e se vira, go horse, né? Vai cavalo, faz o que eu tô mandando. E por outro lado também tem o colaborador se deixar humanizar, né? Se deixar liderar. Porque também a gente coloca a pressão aqui direto, o líder tem, tá. E você como liderado? O que você tem que fazer? Também tá disposto ali. Você tá disposto a ser humanizado? Ou você espera que seja seu chefe? Você quer um líder, mas você espera que ele seja um chefe, né? Infalível, perfeito, correto. Você tá dando um feedback claro? Você tá ajudando ele a superar as barreiras? Entender o que é a fortaleza, né? O que é a fraqueza dele, né? Então, que o Vitor colocou, a Bianca também falou, de o liderar pros lados, para baixo, mas e para cima? Está ajudando, né, a pessoa a te liderar? Porque também tem muito dessa, né? E um dos pontos importantes que eu quero trazer aqui do porquê que essa gestão humanizada não é tão exponencial assim. Existem muitos mitos acerca da liderança humanizada. Por quê? O chefe, ele foi construído lá na Revolução Industrial, lá nas nossas heranças culturais, para ser alguém muito forte, firme, controlador. É normal, não é normal, é comum. A gente cresceu dessa forma. E aí, quando você fala de um líder humanizado, a primeira coisa que me falavam sobre liderança humanizada é: Bianca, mas tem que ser bonzinho? Eu não sou bonzinho, porque eu sou líder. Então eu tenho que dominar. Então tem muitos mitos do chefe ser bonzinho, dele ser permissivo, condescendente, pacato, deixar o time fazer o que quer. Muito se confunde quando fala de gestão humanizada. E qual é o meu lema? Liderança humanizada multiplica resultados. Por que eu criei essa frase? Para que o líder humanizado entenda que o nome do jogo é resultado. Por quê? As empresas que trabalham com diversidade e inclusão é tão bonito, mas por que elas trabalham com diversidade e inclusão? Resultados. E não tem problema, a gente não precisa ter esse pudor de não quero resultados. Não trabalhamos, nem todos trabalhamos em ONGs. Nem todas as empresas Até podem as ONGs sobreviver de doações. Todos precisamos de resultados. A gente precisa do nosso resultado em casa, a gente precisa do resultado no trabalho, a empresa também. Então tá tudo bem. Nós temos uma tendência natural a afastar o diferente da gente. A gente quer estar próximo de quem é igual a gente. Se eu sou da farra, eu quero estar perto da farra. Se eu sou da Netflix, eu quero estar perto do cara da Netflix. Então, assim, a gente tende a ficar quieto na nossa zona de conforto, perto de pessoas próximas da gente. Só que para resultados não é assim que funciona.
Para resultados, eu tenho um excelente vendedor, que é o cara que fala pelos cotovelos, e tem o cara da burocracia, que quer ficar fazendo conta no cantinho dele. E eles têm que ter uma maturidade muito boa do cara que é o vendedor falador não ficar atrapalhando o trabalho concentrado do outro, e nem o outro achar que ele está de oba-oba, não tem técnica nenhuma, e ele que é o bonzão que sabe a parte técnica, quando um depende do outro. Então a liderança humanizada, ela vem também, traz junto essa necessidade de maturidade, de consciência do respeito entre a diversidade, que vai ser cada vez mais parte, né, do nosso dia a dia no trabalho. Agora vamos pro nosso quadro Manda Papo, onde a gente escuta a história das pessoas que estão nos ouvindo. Inclusive, se você quiser contribuir com os próximos episódios, pode mandar lá no nosso Instagram, @trampapo.podcast. Hoje, a gente vai entrar num assunto importante quando a gente pensa em liderança, que a gente vai falar sobre assédio, né? Que é o extremo. É o extremo de uma liderança tóxica, de uma liderança ruim que prejudica empresas e pessoas. Para isso, a gente vai ouvir um áudio de uma bancária que tem um recado pra gente. Olá, meu nome é Natália, eu sou uma mulher branca, cis, loira de olhos azuis, extremamente privilegiada, trabalho numa instituição financeira há mais de 8 anos e trabalho num grupo só de mulheres. Assim. A gente tem por volta de 6 funcionários no total, metade delas são mães, e a gente tem que lidar com uma liderança que naturaliza assédio moral, assim, que comete assédios velados, assim. Acho que muita coisa não é problematizada e é naturalizada, né, numa romantização do trabalho. Inclusive a nossa categoria costuma muito fazer isso, né, bancários, enfim. E aí a dúvida é como que a gente pode lidar com isso de uma forma que não seja problemática perante essa liderança. Assim, eu não sei quais caminhos seguir, qual que é a melhor forma, se é entrar em contato com gestão de pessoas, se é propor uma conversa de equipe, mas assim, tem uma hierarquia, né? E essa liderança é o topo da hierarquia, por isso essa dificuldade de saber quais caminhos percorrer dentro da própria empresa para melhorar a situação. Super tenso, importante a gente trazer esse papo, né? Tanto para os líderes ficarem atentos, quanto para os liderados pensar em caminhos. Assédio moral é uma realidade no mercado de trabalho, a gente não pode negar. Esse é o oposto da gestão humanizada. E lembrando que tem muitos funcionários que se omitem por sofrer assédio moral da chefia por medo de punição, represária, até de perder o emprego. Isso acontece em muitos lugares. Quando conversar com o chefe não é o caminho, o que fazer para se livrar do assédio? Quando o chefe é o assediador, como fazer isso e não perder o emprego? Porque o problema é isso também, né? Como é que você vê isso, Bi? O primeiro caminho é a tentativa do feedback. É importante tentar. Uma vez que você não consegue esse acesso ou o feedback não é ouvido, o que é pior, você precisa partir para entender a cultura da empresa. Por que é importante isso? Vamos pensar assim. Se a empresa, como cultura, permite o assédio, infelizmente você precisa buscar outro emprego. Porque você não vai mudar a cultura e o DNA daquela companhia. Agora, se você está numa empresa que não corrobora, que não tem o DNA do assédio, dessa gestão ruim, tóxica, você tem 2 caminhos. O primeiro é buscar a área de recursos humanos. E o segundo caminho é a área de compliance, ou seja, um canal de denúncia anônima. Bom, eu sempre olho o seguinte, né? Eu falo que o RH e, né, tem as BPs, né, que são, a gente chama de Business Partners. Basicamente são as pessoas do RH que auxiliam as áreas. Eu sempre falo que chamo eles de anjo, né? Porque pra mim o papel deles é isso. Eles estão acima do bem e do mal. E aí, se você não consegue falar ali com um colega do lado, ver que uma situação não tá clara, você não consegue falar com o seu gestor, né? Com quem tá o imediato, ou até se você vai falar e vai se sentir meio mal, né? Tipo, será que isso não vai pegar? Depois vai me olhar como reclamão e tudo mais. Vai no RH. Esse é o papel deles, essa é a função deles. E assim, são psicólogos, são treinados. Algumas vezes vou até te mostrar se você está enxergando as coisas corretamente. Isso talvez seja até pior do que você está vendo, né? Eles são o melhor ponto, né? A gente algumas vezes coloca
os colegas do RH numa posição sempre distante, só quando tem algum problema ou quando alguma coisa não deu certo no salário. Enquanto a gente devia manter proximidade e companheirismo perto deles, porque eles deveriam fazer muito mais esse papel por nós. O que você acha, Vitor? Então, isso é uma realidade, né? O que acontece? Quando eu comecei a dar treinamentos de liderança, eram ótimos treinamentos, etc., mas eu comecei a perceber que os meus próprios alunos, que eram líderes, tinham dificuldade muito grande com seus superiores hierárquicos, até mesmo com forma de assédio, que acontece quando a pessoa mais alta no cargo, muitas vezes ela é mais antiga, tem aquela consciência mais enraizada daquela cultura anterior, né? E eu comecei a ver que isso era muito comum, muito comum. E eu até desenvolvi na época um treinamento para eles específico chamado Como Liderar Seu Chefe. Por que eu percebo? Realmente, para mim, a primeira forma é a comunicação, como a Bianca bem falou. É a comunicação. Isso você resolve 80% dos casos, porque muitas vezes o assediador não tem nem consciência. Só que acontece, quando você fala para uma pessoa que está assediada, fragilizada, se comunicar, muitas vezes ela se comunica de forma destrambelhada. Ou ela se comunica de forma sem falar o que precisa falar, ou ela fala de forma muito assim, jogando no ventilador a coisa, né? Por fim, buscar o RH. Não deu certo nem com o RH fez vista grossa, aí é o caso de realmente deixar a empresa, porque isso vai te causar um adoecimento muito grande, adoecimento físico, adoecimentos graves. Rick, sabe o que eu queria te falar? Eu acho que vale a pena você falar um pouco o que são assédios morais no ambiente de trabalho. Tem muita gente que não sabe. Tanto para os líderes quanto para os liderados. O que é impossível suportar e aceitar? Tem toda uma metodologia, né? Toda uma explicação mega técnica, mas vamos bem pro básico. Ligar às 3 da manhã para alguém é assédio. Se você… Lembra o seguinte, primeira coisa, né? Então, se você tá dentro da empresa, você tem a possibilidade… E se você olha para aquela pessoa que você vai telefonar, vai ter algum contato. Você tem poder sobre ela? Ela vai olhar para você e pensar, se eu não responder vai ser um problema? Ela vai se sentir ameaçada ou você tem o poder sobre a carreira dela? Então, cuidado. Tudo que você faz pode virar assédio. Uma piadinha do tipo, tá saindo cedo, hein? Cara, isso é assédio. A pessoa vai ficar com medo. Pensa naquilo que você pode trazer, né, de complicado pro outro. Então, ligações fora do horário, né? Então, gritos, isso jamais, gente. Qualquer coisa que beire a educação, né? Então, assim, se você para pensar, isso que eu tô fazendo, eu faria com um amigo, sem antes ele me dar um tapa na cara, porque é um absurdo. Então, isso é um assédio. Bia, e nós mulheres, né? Acho que é importante a gente trazer esse ponto, essa perspectiva. Certamente, mulheres sofrem mais assédio no ambiente de trabalho. E aí, como fazer um desenvolvimento de carreira dentro dessa situação? Só para complementar o Ricardo, uma reflexão importante é você tratar o seu funcionário como você trataria o seu chefe. Pensa nisso. Boa. Esse é um bom limitador. Eu achei bom também. Acha de bom tom? Uhum. Achei bom, achei didático. Didático. Falando um pouco sobre assédio para mulheres, infelizmente é uma realidade, mas assim como o Vitor trouxe o exemplo, e eu já passei por isso, a gente precisa liderar as pessoas. A gente precisa estabelecer os limites. Nós precisamos educar as pessoas com a forma que gostamos e merecemos ser tratadas. Então é importante que a gente coloque os limites, que não sejamos permissivas e que a gente não seja condescendente com más condutas. Então, grande parte do assédio moral, assédio sexual no trabalho acontece por medo, porque a pessoa não se posiciona, a mulher não se posiciona, tem o medo de perder o emprego, mas perder o emprego porque você aceitou tudo é menos nocivo do que você chegar num esgotamento emocional sem reversão. Então, é importante, sim, estabelecer os limites. Uma pesquisa da Cato mostrou que 58% das pessoas já tiveram a oportunidade de dar um feedback ao próprio gestor. Então, né, virar pro chefe e falar, senta aqui, colega, tenho algo para te contar. Né? Aquela conversa boa. De acordo com essa pesquisa, né, 33% acham que não mudaria nada falar ao chefe a sua percepção. Então eu vou lá, explico, falo, mas meu chefe não vai dar atenção. Aquela conversa que a gente fala com os pais, né? A gente fala muitas vezes, não vai dar atenção. Umas vezes dá, gente que não fala. 27% acham que seus chefes não são bons ouvintes e 18% acreditam que não teriam respaldo da empresa. Desses números aqui, o que mais me grita são os 18%, né?
Porque quando você acha que a empresa não vai, né, te dar o suporte, então a pergunta é, você tá na empresa certa? Você tá no lugar certo? Bom, quero mais dicas e por isso vamos pro nosso quadro Dica Extracurricular. Nesse quadro, a gente pede para vocês, nossos convidados, eu, Rick também, dizer alguma série, filme, podcast, pode ser também uma palestra que esteja disponível na internet que tenha a ver com o papo de hoje. Quem quer começar? Bom, a minha dica, ela é bem nova, é um filme de 1967, Ao Mestre com Carinho, com Sidney Poitier. Fala do engenheiro que aceita lecionar numa escola super caída, né, de Londres, barra pesadíssima. E ele vai lá e tenta motivar os alunos e mostrar que com empatia, carinho, com uma liderança humanizada, ele vai conseguir o respeito, né, e vai se afeiçoando aos alunos, né. Eu vejo muito dentro do professor, quando a gente fala de liderança, é o exemplo máximo para mim, né? Porque ele tem que pegar pessoas que normalmente são jovens ou estão no início, tem que ter uma missão muito clara de passar um treinamento, modificar a vida deles, e ele tem que ser espelho, né? Todo mundo tem que desejar ser. E é legal, eu gostaria que as pessoas assistissem esse filme e lembrassem dos professores que ela teve ao longo da vida. Não importa se foi de colégio particular ou de público, você vai sempre identificar um professor como o Sidney Poitier, e você vai identificar um monte deles que não são. E acho que daria o primeiro exemplo que a gente tem de liderança, né? De alguém que você tem que respeitar sobre algumas ordens, mas como é que ele faz você aprender. Esse filme pra mim eu acho incrível. Vitor, tem uma boa dica pra gente? Sim, eu vou deixar como dica 2 leituras um pouco mais profundas para quem quer realmente reformular o ambiente. Um é o livro da minha amiga Alessandra Sade, chamado Liderança Tóxica, que é um livro que faz parte da tese de neuromarketing dela, em que ela destrinchou o tema de assédio, não só o assédio, mas pequenos toxicidades no ambiente de trabalho de forma brilhante. Liderança Tóxica é o nome. E é uma inquietação que vem também, né? Você é um líder contagiante ou contagioso? Muito bom. E outro livro também, leitura que eu acho obrigatória, não só para líderes, mas também para liderados que querem ter relações melhores, que é a Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Então ficam esses 2 livros aí que eu acho que vai mudar realidades e ambientes próximos ao seu. De Comunicação Não Violenta é a segunda vez que ele aparece aqui, porque a gente comenta. É um tema fantástico, Bianca, por favor, suas dicas. Para complementar, então já tem dica de leitura, já tem dica de filme. Eu quero deixar um vídeo de 4 minutos e 45 segundos, ou seja, você pode acessar agora. Em menos de 5 minutos, você vai descobrir qual é o verdadeiro papel do líder pelas palavras do guru Jack Welch. Jack Welch é um guru da liderança e nesse vídeo ele fala sobre algo interessante, que o líder de verdade, ele tem um gene da generosidade para que ele consiga liderar de forma humanizada. Não perca esse vídeo, é muito bom. Bom, vou pra minha dica também. É How to Get Away from Murder, da minha querida Viola Davis, dona da minha vida. Ela, no How to Get Away, ela lidera uma equipe de estagiários, né? E lá tem acertos e erros. Dá pra ouvir esse episódio, reassistir essa série que é incrível e observar essa liderança que em algum nível inspira. Outro lado, ela também é tóxica e erra em uma série de coisas. E pra você que não deu tempo de anotar as dicas ou quer já a facilidade, entra no nosso site www.trampapo.com.br. Tem lá uma parte que chama Conteúdo Extra, onde a gente deixa todos os links, as indicações para você procurar. Bom, a gente tá encerrando aqui esse episódio muito importante para novos líderes, mas também para quem precisa e quer ser bem liderado. Quero muito agradecer você, Bianca, dessa voz hipnotizante, cheia de boas ideias para compartilhar desses 22 anos de carreira. Você também, Vitor, que tem uma alegria e uma paixão de falar sobre essa liderança e com uma carreira extraordinária que passa e que tem uma grande mudança. E é claro, meu parceiro dos próximos episódios, Ricardo, que tá sempre aqui comigo. Obrigado, pessoal. Pi, obrigado por ter vindo. Vitor também, queria agora os minutinhos finais de vocês aí para agradecer o pessoal e deixar talvez aí rede social, forma de contato, manda bala. Bom, eu quero agradecer imensamente o convite e mesmo com tantos anos na liderança, hoje eu aprendi mais um pouquinho.
E cada dia é um aprendizado diferente. Então eu quero agradecer Vitor, Ana, Ricardo. E espero ter colaborado e cumprido com o meu propósito, que é impactar positivamente todas as carreiras que eu encontrar. Qual o perfil? O perfil do meu Instagram é Bia_praticando a teoria. Você também pode me encontrar como Bianca Machado no LinkedIn. E todas as dúvidas, feedbacks, que eu falo que feedback é um presente. Se você quiser me mandar um presente, eu vou aceitar de bom grado. Mas se você também precisar de alguma ajuda, eu respondo a todas as mensagens de forma pessoal e com muito carinho, porque esse é o meu propósito. Legal. Vitor, dá a sua última palavra para nós e deixa seus contatos, por favor. Primeiramente, que prazer estar aqui hoje, Ricardo, Ana Paula, Bianca. Foi muito bom. Em 2019, eu lancei o meu último livro, chamado A Estratégia Mais Importante da Vida. E na capa do livro, ele tem uma ampulheta, cuja parte de cima tem areias e a parte de baixo caem diamantes. Justamente para fazer essa metáfora, que é a ideia central da obra, de que a estratégia mais importante da vida seria nós termos a capacidade de transformar cada dia que a gente vive num verdadeiro diamante, para que ao final da nossa vida nós possamos ter tido uma coleção de diamantes. Então vocês podem ter certeza que você, Ricardo, Ana Paula, você, Bianca, todo mundo que está ouvindo a gente fez o meu dia hoje se tornar mais um belo e grande diamante e que eu vou guardar no coração. E eu gostaria que todos vissem o brilho no meu olho de falar desse tema, um tema que transformou a minha vida. Então meu recado é: seja você líder, seja você liderado, não se esqueça que liderança é conduzir pessoas. Então se você se relaciona com pessoas, você pode e deve ser um líder. Se você quiser saber mais sobre isso comigo, meu Instagram é Vitor Cruz, Construindo Líderes. Tem também o meu instituto, que é o Instituto Brasileiro de Estratégias para a Carreira e Vida, o IBCAV, www.ibcave.com.br, e está cheio de material grátis. Eu estou lá à disposição para conversar com você diretamente, seja por meio das redes sociais ou pelos meus grupos de mentoria gratuita que eu tenho também para líderes. Então, grande abraço para vocês, prazer enorme ter participado disso aqui hoje. E agora a gente te espera na nossa rede social. Não esquece de acessar @trampapo.podcast no Instagram e no nosso site www.trampapo.com.br. A gente espera no próximo episódio. Um beijo e tchau. Fica esperto, aumenta o som que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato, se liga no Trampapo. A Xongana e o Ricardo vão te dar um papo reto. Evolua sua cabeça, aproveita e fica esperto.